Sem fascismo, sem holofotes e sem privilégio para algumas emissoras. Alexandre de Moraes decreta fim de processo como transito e julgado, com prisão dos culpados. Você já reparou como no Brasil alguns grupos tentam transformar criminoso em herói? Pois é. Hoje a gente vai falar justamente de um desses momentos que escancaram o que eu chamo de lado oculto das manchetes. Porque enquanto a grande mídia tenta vender a ideia de que o país está tenso, o clima é de incerteza. O que eu vejo é uma democracia finalmente respirando depois de anos sufocada por ameaças golpistas. Hoje foi um daqueles dias que entram para a história. E não por causa de desfile militar, discurso inflamado ou promessa vazia. Foi histórico porque, pela primeira vez na história do Brasil, um ex-presidente da República e vários militares de alta patente começam, de fato, a cumprir pena por envolvimento direto numa trama golpista. É isso mesmo que você ouviu. Quem tentou rasgar a Constituição agora está tendo que encarar as consequências. E antes que alguém venha com aquela conversa fiada de perseguição política, vamos deixar claro logo de cara. Até a própria corte já concluiu que não cabe mais recurso. Não é opinião minha, não é especulação, não é narrativa. É decisão judicial fundamentada. Mas você viu essa notícia por aí, né? Só que, como sempre, ela chega embrulhada daquele jeitinho, cheia de ruído, de medo fabricado, de distorção calculada. Brasília está tomada por militares. A cidade vive uma tensão, clima de insegurança. Pois é, mas a verdade não é exatamente assim. O que eu vejo aqui é o Estado fazendo o mínimo, garantindo ordem para que meia dúzia de fanáticos não tente repetir o vexame de 8 de janeiro. E aqui entre nós, fanatismo não é patriotismo. Grupo organizado tentando salvar ídolo político condenado não é manifestação democrática. Isso tem outro nome, e você sabe qual é. Então hoje nós vamos falar sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que acabou com a fase de recursos e decretou o início imediato do cumprimento da pena, do chamado Núcleo 1 da tentativa de golpe. Eu vou te mostrar o que realmente está por trás disso tudo, o que a grande mídia não explica, e por que essa decisão mexe tanto com a estrutura dos que sempre se acharam intocáveis neste país. Porque, olha, quando poderosos começam a responder pelos seus atos, aí sim o jogo começa a virar. Então vamos lá. O que aconteceu foi o seguinte: segundo a notícia que estamos analisando hoje, o ministro Alexandre de Moraes encerrou oficialmente a fase de recursos do processo que envolve o ex-presidente e um grupo de militares de alta patente acusados de participar de uma tentativa de golpe. E com isso, determinou o início imediato do cumprimento da pena. Ou seja, acabou a enrolação, acabou o "vamos aguardar o próximo recurso". Acabou o jogo de empurrar. A partir de agora, o núcleo principal da trama golpista começa a cumprir condenação. Mas agora, vamos ao que realmente interessa. Na minha visão, esse momento não é apenas jurídico, ele é simbólico. Ele mostra que, pela primeira vez em muito tempo, setores poderosos, que sempre se acharam imunes à lei, finalmente estão sendo confrontados pelo próprio sistema democrático que tentaram sabotar. E olha, me parece muito óbvio, quando um ex-presidente, ex-ministros, ex-comandantes e generais passam a responder de verdade pelos seus atos, isso manda um recado direto aos que ainda acham que podem brincar de golpe no Brasil. E antes que alguém tente transformar isso em palanque, vale reforçar. Tudo isso que estamos discutindo aqui vem do conteúdo da notícia em questão. Estamos analisando a narrativa apresentada e não anunciando fatos novos ou verificados externamente. Mas tomando a notícia como base, há muito a ser analisado. O que eu vejo aqui é um claro sinal de que o Brasil está vivendo um processo tardio, mas necessário, de reconstrução institucional.
Durante anos, principalmente nos governos de direita e extrema-direita, o país viu um movimento que eu costumo chamar de militarização do poder. Não estou falando das Forças Armadas como instituição histórica e constitucional. Estou falando da utilização política de militares para ocupar espaços civis, influenciar decisões e até intimidar adversários. E quando figuras como Augusto Heleno, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira e outros aparecem na lista dos condenados, de acordo com a notícia que estamos analisando, isso não deveria surpreender ninguém. Afinal, essa turma esteve lado a lado num projeto que flertou repetidamente com o autoritarismo. E aí entra um ponto importante. Isso não é um caso isolado. Lembra quando tentaram desacreditar o sistema eleitoral? Lembra de toda aquela novela das minutas golpistas? Lembra da reunião do "se não for do meu jeito, vai ser do jeito certo", cheia de ameaças veladas? A cartilha sempre foi a mesma: testar limites, radicalizar a base, criar desconforto institucional e ver até onde dava para esticar a corda. E quem paga o pato? Sempre nós, o povo, a democracia, as instituições. Porque enquanto essa turma ficava brincando de incendiar o país, trabalhador perdia direito, salário era comprimido, investimento público era desmontado. O foco não era governar, era se manter no poder a qualquer custo. E aí vem a parte que mais me incomoda: a maneira como a grande mídia costuma tratar esse tipo de notícia, sempre com aquele afastamento artificial, como se fosse apenas mais um capítulo, como se fosse tudo muito complexo e nebuloso, sempre tentando colocar os dois lados, como se existisse simetria entre quem tenta preservar a democracia e quem tenta destruí-la. Na narrativa que aparece por aí, vira e mexe a gente lê algo como: Brasil vive clima de incerteza, militares nas ruas aumentam a tensão, base bolsonarista pode reagir. Mas o que frequentemente não é dito, e que eu vejo com muita clareza, é que a presença reforçada de forças de segurança nesses momentos não é para reprimir manifestação democrática. É para impedir exatamente o contrário: impedir vandalismo, impedir tumulto promovido por fanáticos que não aceitam o Estado de Direito. E, na minha opinião, a grande mídia evita colocar o dedo na ferida. Evita dizer que houve uma tentativa explícita de ruptura institucional. Tem medo de chamar de golpe aquilo que, segundo a notícia, foi tratado judicialmente como trama golpista. Parece que existe um receio de enfrentar o extremismo com as palavras que ele merece. Agora, pessoal, quando a gente analisa esse conjunto de acontecimentos, sempre lembrando que estamos discutindo o que está na notícia enviada, não fatos verificados externamente, fica evidente que estamos diante de um processo que toca diretamente princípios fundamentais da nossa República. E aqui eu falo com toda a sinceridade. Na minha opinião, quem tenta golpe não está defendendo liberdade. Quem participa de trama golpista não está defendendo segurança. Quem quer rasgar a Constituição não está defendendo o Brasil. E se tem uma coisa que eu aprendi acompanhando política de perto, é que democracia não é só votar. Democracia é responsabilização, é transparência, é consequência, é saber que, não importa o cargo, ninguém está acima da lei. Isso é o oposto do fascismo, é o oposto do autoritarismo, é o oposto do bolsonarismo radical que tantos danos já causou ao país. Danos sociais, econômicos, institucionais e até psicológicos. E se o que está na notícia se confirma dentro dos processos judiciais, o recado é claro: o Brasil não vai mais tolerar quem tenta destruir o país por ambição pessoal ou projeto de poder. Então, para resumir tudo isso que a gente conversou até aqui, essa notícia não é apenas sobre a prisão de um ex-presidente ou de militares de alta patente.
Não é sobre tensão em Brasília, nem sobre instabilidade política, como a grande mídia tenta sugerir para conseguir audiência. Na minha opinião, essa notícia é sobre um país que está finalmente começando a acertar contas com aqueles que tentaram sabotar a democracia. É sobre responsabilidade, é sobre limites, é sobre um sistema que precisa e começa a mostrar que pode funcionar, mesmo quando os envolvidos são poderosos. Porque vamos ser sinceros, por muitos anos no Brasil, a sensação era a de que os poderosos podiam absolutamente tudo. Eles mandavam, desmandavam, agiam na sombra, manipulavam instituições e, quando eram pegos, sempre aparecia um jeitinho, uma brecha, uma interpretação jurídica mágica que livrava a cara de todo mundo. Era como se a lei existisse só para os pequenos, enquanto os grandes nadavam em imunidade. Mas agora, analisando o que está na notícia, me parece que esse ciclo está mudando. Quando um ex-presidente e um grupo central de militares começam a cumprir pena por participação em uma tentativa de golpe, processo que, segundo a notícia, encerrou os recursos e determinou a execução imediata, isso marca não apenas um marco jurídico, mas também social e político. É como se o país estivesse dizendo, basta. E isso é profundamente simbólico, porque a democracia brasileira, tão frágil e tão atacada, precisa desses sinais. Precisa mostrar para a população que nunca mais será permitido que aventureiros políticos motivados por interesses pessoais tentem manipular forças armadas, opinião pública, instituições e parte da sociedade para instaurar um projeto autoritário. Agora, vamos refletir juntos. Por que esse movimento incomoda tanto quem se diz patriota? Por que essa responsabilização tão básica, cumprir pena após condenação, é tratada como perseguição por certos grupos? Na minha visão, isso acontece porque todo projeto autoritário depende do culto à impunidade. Ele precisa que seus líderes pareçam intocáveis, inalcançáveis, acima do bem e do mal. O bolsonarismo, e eu digo isso analisando o conteúdo da notícia e todo o histórico desse movimento, sempre funcionou assim. Basta lembrar da forma como os seguidores tratavam cada escândalo. Era sempre invenção da mídia, ataque da esquerda, perseguição. Sempre tinha uma desculpa, uma justificativa, uma distorção. E quando a justiça, segundo a notícia, determina o início da pena, quando o judiciário diz que acabou, quando não há mais recurso, aí o castelo de cartas balança. A narrativa desmorona, a máscara cai, e com isso resta apenas encarar a realidade, responsabilidade legal. Mas tem outro ponto importante aqui, a consequência social. Porque enquanto figuras poderosas enfrentam a lei, isso manda um recado para os seguidores mais radicais. Aqueles que acreditavam cegamente que poderiam agir acima das regras, que poderiam repetir o 8 de janeiro, que poderiam promover baderna, achando que seriam protegidos por algum tipo de blindagem institucional. Eles agora percebem que não é bem assim. E quem ganha com isso? Nós. A sociedade, a democracia, o Brasil. E quando eu digo nós, eu incluo todos que acreditam na Constituição, nos princípios democráticos, nos direitos fundamentais, na liberdade de expressão responsável e na responsabilidade fiscal, que não serve como arma contra o povo, mas como ferramenta de equilíbrio social. É esse Brasil que sai ganhando quando a justiça é feita. Agora, deixa eu reforçar uma coisa importantíssima. Não existe democracia sem responsabilização. E também não existe democracia com fanatismo político. Um país saudável precisa de debate, precisa de divergência, precisa de pluralidade. Não precisa e não pode tolerar projetos de poder baseados em ameaças, intimidações, manipulações e tentativas de golpe.
E, na minha opinião, o que essa notícia escancara é justamente isso, que a era da tolerância com golpistas, militares ou civis, está ficando para trás. E olha, demorou. A partir daqui, a gente tem a chance de construir um novo capítulo. Um capítulo onde instituições funcionam, onde quem erra responde, onde quem tenta destruir o país não é tratado como mártir, mas como exatamente aquilo que é, alguém que precisa prestar contas à lei. E é por isso que eu termino esse vídeo fazendo um convite, não só para você, mas para todo mundo que acredita no mínimo de responsabilidade e decência na política brasileira. Fique atento, fique vigilante, não aceite tudo o que contam. Questione sempre. A democracia precisa de você. E claro, agora eu quero te ouvir. O que você acha disso tudo? Você vê essa decisão como um marco? Acha que o Brasil finalmente está aprendendo com os erros do passado? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é fundamental para o debate. E se você concorda com essa análise, se esse vídeo te ajudou a entender melhor o que está por trás dessa decisão, não esquece. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para que mais pessoas entendam o que realmente está acontecendo por trás das manchetes. É assim que a gente fura a bolha. Eu encerro com uma frase que, para mim, resume tudo isso, tudo o que aconteceu nos últimos meses e, em especial, no dia de hoje. O Brasil é dos brasileiros.